2 Coríntios capítulo 6, versos de 3 até 10. Não dando nós nenhum motivo de escândalo, em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo, eis que vivemos como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor Deus, por essa manhã, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra. Estamos aqui diante da mesa do Senhor, assim também, ó Deus, buscando fortalecimento, buscando, ó Deus, o conhecimento do Senhor, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde nessa hora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Paulo foi questionado a respeito do seu ministério por alguns falsos apóstolos que diziam: nós temos carta de recomendação, nós somos apóstolos e o nosso apostolado é confirmado por muitos outros. Diante disso, Paulo diz: e eu não tenho carta de recomendação. Nós, quando ele diz nós, ele está falando a ele, Timóteo, Tito e outros que andavam com ele. Ele diz: nós, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus. Ou seja, nós mesmos, o nosso trabalho, o nosso ministério, a nossa vida é a nossa carta de recomendação. Então, eu não tenho uma carta de recomendação e através dessa carta eu consigo um emprego, mas toda a minha vida, a obra, tudo aquilo que Deus faz através da minha vida é prova de que eu sou chamado, de que eu sou um servo de Deus. Então, vem essa lista toda que nós não vamos nos deter a explicar, a falar sobre ela hoje, mas uma lista de várias coisas que fizeram parte do ministério de Paulo, trabalhos e sofrimentos, e entre tantas as coisas, por mais que ele pudesse ser desconhecido, ele disse que ele era bem conhecido. O tema aqui em nosso boletim é lutem sempre. A questão que nos chama a atenção nessa manhã é sobre a nossa vida. A nossa vida é um chamado de Deus. Paulo, em 2 Coríntios também, no capítulo 10, ele vai falar a respeito no que ele se gloriava, né? O que estava a glória da sua vida. E ele diz: eu me glorio em Cristo. O que ele quer dizer com isso? Que ele se gloriava em poder cumprir o chamado, em servir a Cristo, em fazer as obras pelas quais Deus o chamou. Nós vivemos, irmãos, batalhas, nós vivemos aventuras, nós vivemos a cada dia situações que estão diante de nós. E como nós nos comportamos diante dessas questões? O quanto nós realmente lutamos, ou quanto nós estamos acomodados em certas questões da vida. A mensagem que nós temos para nós é que realmente nós precisamos entender o valor da nossa vida e do propósito pelo qual Deus nos chamou. Aqui temos algumas frases. Uma que diz o seguinte, a respeito da vida ser uma grande aventura: a grande questão é se você será capaz de dizer um sincero sim a essa aventura.
Então a vida continua em sessão. Nós vamos dizer sim a essa vida, ou nós vamos nos encolher? Nós vamos esperar passar um pouquinho. Tem uma outra frase aqui, quase que um parágrafo inteiro, que diz o seguinte: o valor não está no crítico, naquele que aponta a falha do forte, ou mostra de uma forma uma pessoa poderia ter feito melhor, o que uma pessoa poderia ter feito melhor. O crédito pertence àquele que está de fato na arena, cujo rosto está marcado pela poeira, pelo suor e pelo sangue, que luta valentemente, que tenta, muitas vezes sem alcançar, pois não há esforço sem tentativa e dificuldades. Então basicamente ele vai dizer que o valor não está no ser crítico, e como nós encontramos pessoas que parece que o tempo todo é questionar o que os outros estão fazendo, o que os outros estão falando, o que está acontecendo. O nosso tempo é para servir, é para agir como servos de Deus. Nós não podemos fugir a essa luta, digamos assim, a nossa vida. Não podemos ser apenas comentaristas, mas temos que ser trabalhadores, temos que ser pessoas que vivem cumprindo o seu objetivo, o seu papel. Nós falamos o ano inteiro passado sobre quem é você no corpo de Cristo, e ao identificar qual é o nosso papel, quem somos nós, compete a nós cumpri-lo. O nosso tempo basicamente é esse, é identificar quem nós somos e cumprir o papel ao qual nós somos chamados. Você já identificou quem você é? E quanto você tem andado em relação a buscar cumprir o chamado pelo qual você foi escolhido? E essa identificação é a sabedoria de cada dia, né? O tempo, o que nós fazemos para ocupá-lo. São tantas possibilidades, as horas que passam no dia. O que nós temos feito, o que nós temos proposto a fazer. Quais são as nossas batalhas para serem vencidas em cada dia? Aqui no finalzinho diz: ninguém melhor do que você para identificá-las, identificar as suas batalhas. E somente você poderá lutá-las. Somente você. E nós cremos, irmãos, que o Senhor nos dá força, nos dá a vitória. Ele nos conduz pelo caminho. E assim nós podemos vencer. A vitória não está na facilidade, mas muitas vezes em enfrentarmos as dificuldades. Como diz esse texto inicial aqui de 2 Coríntios 7:5, Paulo falando que chegou a Macedônia. Chegamos a Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados por toda forma, de toda forma, conflitos externos, temores internos. Ele diz: mas chegamos, estamos seguindo o propósito, estamos cumprindo aquilo pelo qual Deus nos chamou. Deus nos ajude nessa manhã, a força do Senhor, possamos orar pedindo para que Ele nos abençoe, nos dando capacidade, nos dando forças para cumprir o seu chamado. Deus querido, nós te louvamos pela tua palavra e pedimos, ó Deus, que o Senhor Deus venha estar sobre nós nesse momento, ó Deus, nos ajudando, ó Deus, a vencer os conflitos que nós temos, ó Deus, diariamente enfrentado, ó Deus. Muitas vezes conflitos com nós mesmos, conflitos, ó Deus, na carne, conflitos, Senhor, com esse mundo externo que tenta nos desviar do caminho. E assim, ó Deus, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor Deus abra os nossos olhos para perceber quem somos, ó Deus, mas não quem somos conforme a natureza humana e pecaminosa, mas quem somos mediante o teu chamado, mediante a capacitação que o Senhor Deus, somente o Senhor nos dá.
Obrigado, ó Deus, pela tua palavra, e que nós possamos ter coragem de dizer como Paulo, Deus, que nós podemos recomendar a nós mesmos para a tua obra, pois temos cumprido o teu chamado, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.